Para quem vai comprar o primeiro carro, ou tem um carro a combustão e usa o carro para trabalho, vou dar um exemplo aqui de Uber 99. Se o cara fizer uma conta simples, ele migra imediatamente para o carro elétrico. Não tenha dúvida. Na Prática Podcast, e hoje aqui com um time de peso. Será que vai ser bom? Vou na trend do momento. Será que vai ser bom assim? Vai ser excelente. Ainda mais um assunto hypado que tá aí, um assunto em evidência, que é o quê? Carro. E eu trouxe dois fenômenos, o Léo Zap pela segunda vez, participando Na Prática, e o Ronaldo, amigo meu há mais de 30 anos. Pode falar muita idade não, hein, Ronaldo? Senão você não aperta a gente aqui. Então a gente quer trazer hoje para você tudo aquilo que todo mundo tem procurado com essa alteração do combustível, preço e tal, carro elétrico e a combustão. Aí a gente vai ter essa experiência, né, de seminovos e novos, que se converge o tempo todo. Quem não gosta, né, da paixão do brasileiro que é carro. Para isso eu vou deixar a abertura aí para você se apresentar. Primeiro Ronaldo, depois Léo, só para reforçar, porque já são figurinha carimbada aqui de Linhares. Ronaldo, você primeiro que você é mais velho, tá? Isso aí, pouca coisa. Olha, pouca coisa, é verdade. Legal, obrigado, Jefinho, pela oportunidade. Léo aí também, parceiro nosso, amigão. Bom, agradecer aí pela oportunidade de estar participando aqui, falando de um produto que realmente você colocou muito bem, a paixão do brasileiro é automóveis, né? E com essas anuências do mercado aí, a gente tem sempre algo novo a dizer e a falar. E hoje eu trabalho no grupo Águia Branca, né? Me apresentando, né? Sou Ronaldo Adriani. Estou gerente da concessionária BYD de Linhares, Vitória Motos, BYD, uma das empresas do Grupo Águia Branca, e venhamos falar aqui sobre o produto aí, carros elétricos, carros híbridos, né, mercado de seminovos, garantia, tirar algumas dúvidas. Existe muita especulação, muita dúvida sobre carros elétricos ainda, a gente percebe isso no dia a dia do salão de vendas da loja, né? Então a gente está aqui para isso, vamos tentar fazer um bate-papo legal. Então, até mesmo, Ronaldo, já passando para o Léo, o nosso programa é Na Prática. Então, o que a gente é relevante? É falar isso mesmo, na prática, o que acontece no dia a dia. E a gente só consegue trazer isso para as pessoas exercitando. É por isso que a gente chama isso Na Prática. Léo, com você agora. É isso aí, Jefinho. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. É a segunda vez aqui já na prática, né? Da outra vez a gente falou bastante sobre o mercado também com o Paulinho, agora com o Ronaldo aí, esse ícone do mercado, muita experiência, muita coisa boa, e vamos falar um pouquinho aí sobre carro elétrico, sobre carro híbrido, essas mudanças aí do combustível, essa guerra vem afetando muito aí. Bora. E essa inovação, né? O mercado sempre inovando e agora essa chegada muito forte aí de carro elétrico, carro híbrido, vamos... Sem lero-lero aí, né? Isso aí, não tem conversa fiada não. Lero-lero deixa pros outros, deixa pra tricotar em casa lá. Aqui não temos que tocar um negócio sério. Léo, então vamos começar aqui fazendo uma perguntinha pra você. Cara, como você tem na loja lá um carro elétrico ou híbrido, né, plug-in e uma combustão. Quando se coloca um do lado do outro, qual é o principal medo do cliente quando fala do carro elétrico e um carro a combustão? Na hora da escolha ali, o que você percebe nesse dia a dia na aquisição desse carro? Vamos falar, por exemplo, um King e vou falar que tem um Corolla. Sim. Me fala um pouquinho. Na verdade, eu costumo falar que tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? Hoje, o grande medo ainda do 100% elétrico, porque existe o híbrido e tem o elétrico, hoje o grande medo do 100% elétrico para o mercado de seminovos é essa questão da autonomia, né? Então, um exemplo, a autonomia aí, a média varia entre 400 km, 500 km, e é o que marca lá, mas quando você anda um pouquinho mais, você acelera um pouquinho mais, ele faz um pouquinho menos, né? Usando um exemplo prático, você vai para Vitória e volta, você gasta uma média aí de 250 km, né? Uma média de 130, 120 km para ir, 120 para voltar, e mais o que você roda lá. Então, hoje, o grande impasse aí do carro 100% elétrico ainda é esse, entendeu? Então, na minha opinião, e o que a gente vive ali na loja, ainda é o segundo carro da família, né? O híbrido não, porque o híbrido já tem vários outros benefícios, mas o 100% elétrico ainda é isso, questão de autonomia. Então, você não consegue aí... Porque quando a gente migra para uma autonomia de 1.000 km, você já tem um espaço um pouco maior, né? Então, você já tem uma segurança um pouco maior. Então, isso é que a gente vê com os nossos clientes hoje dentro de loja, né? É o que pesa para o carro 100% elétrico. É né? o que pesa um pouco mais. E aí eu vou pro Ronaldo agora falando, né, de como é convencer o cara de vir do carro a combustão para o carro elétrico. Temos que colocar em pauta
primeiramente que, vamos falar da BYD e demais, enfim, demais marcas, que existe o 100% elétrico, mas também existe que são híbridos, né, e o plug-in. Mas quando a pessoa chega lá, como que é convencer o cara a comprar um carro 100% elétrico, né? Qual é esse perfil do cara que vai comprar um 100% elétrico? E claro que pela experiência de você também, você tem como diagnosticar se esse perfil do cara é para um carro 100% elétrico ou não. Como é que é convencer o cara a ir para a tomada e sair do posto de combustível? Exatamente, é bem o que o Léo falou mesmo, é uma pura realidade. O nosso propósito hoje na venda é ser um consultor de vendas do cliente que chega lá, entender a real necessidade dele, porque às vezes o cliente tem uma expectativa de comprar um carro elétrico, mas não é a necessidade dele ou não é a solução do problema dele. Porque a gente não está falando só de mobilidade, né? A gente está falando às vezes de uma ferramenta de trabalho. Então, eu quero um carro só para minha mobilidade aqui dentro da cidade, eu vou rodar, vou para a escola, vou para o trabalho, vou levar minha filha na escola. Viaja pouco, o raio dele é muito curto. Vou próximo aqui, Rio Baranal, Soretama, né? Vou uma vez ou outra Vitória, então esse carro elétrico vai me atender bem. Então a gente faz esse levantamento de necessidade para entender o que ele precisa realmente e aí a gente direciona para o melhor produto. Eu preciso de uma autonomia um pouco maior, 400 km me atende bem. Então a gente vai direcionar para um carro elétrico para atender suas necessidades e expectativas. Eu viajo, tenho uma demanda maior de quilometragem, a gente tem que migrar ele para um carro híbrido que também não deixa de ter a função elétrica, porque os híbridos, falando da marca BYD, né, que é o que eu represento, você tem essa opção. Eu posso comprar um carro híbrido e usar ele 100% elétrico dentro da cidade para fazer uma viagem curta. Nós temos híbridos hoje com autonomia de 100, 110 km no módulo EV, né, que a gente fala, que é o módulo elétrico, 100% elétrico, sem gastar uma gota de gasolina. Então eu rodo dentro da cidade aqui 20, 30 km por dia, eu vou carregar uma vez por semana se eu quiser. E como todos os nossos carros têm uma auto-regeneração, tanto elétrico quanto híbrido, você acaba tendo uma autonomia até boa dentro da cidade. Você pode até regular, né? No carro ali tem aquela situação de você botar o modo econômico, o modo esportivo, você tem aumenta, três modos diminui. de condução que vai determinar o seu consumo maior ou menor e a forma de você conduzir, a sensibilidade do acelerador. Então assim, realmente, qual é a grande sacada? O consultor ser realmente um consultor, orientar o cliente, direcioná-lo para o melhor produto para atender aquela demanda, né, naquele momento. Se é o primeiro carro, se é o segundo carro da família e qual a necessidade que ele tem para aquele veículo no momento. Né? Não só vender, né? Porque senão Não o cara só se vender, frustra também e fala mal por uma coisa que ele não precisava usar ali, na verdade. E hoje, né? você não era falou, real necessidade dele, né? Isso é muito legal, porque hoje qual é o nosso maior garoto propaganda? É os próprios clientes que usam o nosso produto, porque o boca a boca faz total diferença. E normalmente, um dado aqui que é factício, né? Os clientes que compram ou um elétrico, ele acaba voltando e comprando o híbrido. Ou ele compra um híbrido e volta e compra um elétrico, né? Hoje eu tive essa medindo essa experiência dentro da loja hoje, batendo um papo com os consultores lá, e a gente Isso para quem tem dois carros. Para quem tem dois carros. Tá. Para quem vai comprar o primeiro carro, ou tem um carro a combustão e usa o carro para trabalho, vou dar um exemplo aqui de Uber 99. Se o cara fizer uma conta simples, ele migra imediatamente para o carro elétrico. Não tenha dúvidas. É tão na prática, né? Vou trazer eu aqui, pô. Então, é literalmente isso. Trazendo na prática, eu tenho hoje um carro que ele é híbrido e tem um que é 100% elétrico, que é o carro que fica com minha esposa todos os dias para fazer o corre de escola de criança. Perfeito, então, realmente, quando você caminha para dois carros, a gente tem percebido esse movimento. Se você for olhar essa realidade dentro do próprio condomínio, que a gente mora no mesmo condomínio, né, Jefinho? Se você for olhar as garagens, hoje já tem. Se você não tem um híbrido e um elétrico, você tem um híbrido e uma combustão, ou você tem um elétrico e uma combustão. Exatamente, se você olhar as garagens hoje, a realidade já está mudando. Igual lá no nosso condomínio, só essa semana passada eu tive a demanda de 3 carros híbridos e elétricos, entendeu? Então você já vê essa realidade já... tanto na loja, quanto na mesa com os amigos, quanto com a família, você já vê já é uma realidade muito, muito viva ali, né? É verdade. Essa percepção é refletida aí no market share do mercado, né? A BYD chegou agora com os carros elétricos e híbridos, que a gente só trabalha com esse segmento, e é quinta no market share nacional, né? Quinta marca mais emplacada. Esse ano já estamos... Esse ano a gente já está aí em terceiro lugar. Já está em terceiro, já estamos em terceiro no primeiro trimestre. Tivemos um recorde de vendas agora em março, números absurdos aí, só o grupo Águia Branca aí vendeu mais de 2.000 carros, né, no mês de março. Tivemos
um evento chamado 48 Horas 40 horas eletrizante, eu vi. Foi um negócio fantástico. Quem teve nas lojas, quem participou, viu que foi algo extraordinário. Energia ali, né? Energia. Cara, foi eletrizante realmente. Você vai assim, arrepia de falar, porque foi um negócio fantástico. No mercado de automóveis, eu tenho mais de 20 anos de automóveis. Eu nunca vi algo assim. E assim, muito bacana, a satisfação dos clientes, indo a família. Foi muito legal. Em 2 dias nós vendemos, só no grupo aqui, mais de 558 carros. Caramba, tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Falando de números, só para vocês entenderem, o Grupo Águia Branca hoje, né, que aqui no Espírito Santo todo mundo conhece muito bem, no Brasil todo, trabalha em vários segmentos, mas assim, é a maior rede de concessionárias BYD do Brasil hoje. A gente tem o maior número de lojas e assim, respeito a todos os concorrentes, mas assim, fomos a loja, o grupo que mais vendeu carros elétricos e híbridos nesse mês de março agora. Do Brasil. Exatamente. Bacana. Primeira marca, primeiro grupo, né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar, me respeita. E é o que eu falo, número não tem o que falar. Não, números, resultados, assim, é isso aí. Nunca abrindo mão da qualidade, do respeito ao cliente, sim, comprometimento com o meio ambiente. O grupo é muito voltado para isso, né? Sim. E a gente, se a gente for fazer agora uma análise, né? A gente vendo dos carros, né? Diesel, gasolina, e foi pro flex, a gás, e a gente está entrando nessa onda do elétrico. Na opinião de vocês acham que isso, né? A gente já tivemos em algum momento atrás, né? O carro elétrico não tem placar, né? Não foi, se eu não me engano, é a quarta onda já de carro elétrico. E você acha que agora realmente vocês veio para ficar, não volta? Qual a opinião de vocês? Não seja suspeito você puxar a sardinha pro seu lado, não. Sim. Mas o que vocês acham? Vocês acham que vem para realmente ficar? Vou dar minha opinião primeiro, que você é de casa, né? Pode falar. Essa pergunta, Jafim, a gente vem recebendo ela de todos os lados e várias vezes, né? Não, será que vai mesmo? Será que não? Cara, é o que eu falei. Número, resultado, não tem o que falar, não tem o que discutir. Argumentos. Já veio, já entrou, já é uma realidade. Não tem como voltar, como diz o outro, não tem como voltar para trás. É uma realidade e você daqui para percebe, frente, Léo? Com certeza. No mercado seminovos, por que acontece? Essa realidade chegou aí por volta de 2024 para frente. Exatamente. Então, a média do brasileiro para trocar de carro são 2 anos e meio. Então, agora que está virando uma realidade de seminovos. Então, de zero, desde 2024 já vem sendo uma realidade, vem tendo uma crescente, e agora a realidade dos seminovos está acontecendo agora. Então, existe aquilo de meia FIP, isso, então hoje já não existe mais. Marcas consagradas aí que é a BYD e a GWM, na minha opinião, já são marcas consolidadas e já é marca que você pode comprar, que já existe uma revenda muito boa. Isso justamente, a gente conversava, né? Traz uma segurança para quem compra o zero para poder trocar no seminovo, entendeu? Então, essas já são marcas, não que as outras sejam melhores ou piores, mas, na minha opinião, essas duas já são marcas consolidadas, que você compra e você já tem uma revenda muito... Você, por exemplo, se eu chegar lá hoje para você te oferecer um carro ou 100% elétrico, você já tem disposição para absorver. Com certeza. Mês passado a gente vendeu 2 carros 100% elétrico, que foi um Zeekr, que é uma marca da divisão da Volvo, e vendeu uma EX40, que é uma Volvo 100% elétrica. A gente vendeu 2 carros no mês passado 100% elétrico. Então já vem aí nessa pegada... E como eu sei que você é um caçador de qualidades de carros bons, você tem procurado, tem sido fácil encontrar? Não tem sido fácil, porque o próprio Ronaldo deve falar muito bem isso, você já deve ter recebido lá seminovos, e aí o grupo tem uma divisão de seminovos que passa para ele e não passa para o lojista ali. Então, eu recebi, igual eu te falei, 3 demandas semana passada e eu não consegui atender os clientes porque não tem carro. A gente procura e não consegue encontrar. Porque nem toda a sua demanda que você tem, porque tem coisas específicas. Léo, procura um carro desse para mim. Aí você igual lá na loja de seminovos, não é igual a realidade do Ronaldo. Não, eu quero vender 10 mini Dolphins. Eu não consigo ter 10 mini Dolphins. Entendeu? Eu não sei se eu vou ter eu vou comprando o carro conforme vai aparecendo. O cliente oferecendo, a gente vai buscando e comprando. Então não tem como encomendar 10 mini Dolphins, não tem como encomendar 10 H6, entendeu? Então lá as coisas vão surgindo. A gente procura para um cliente específico, mas mesmo assim tem hora que o mercado às vezes não oferta para a gente poder comprar para vender, né? Deixa eu apertar o Ronaldo agora, que talvez pode ser que vai dar um embatezinho aqui. Pelas concessionárias, né, de carros elétricos ou híbridos valorizarem
né, nessa recompra, porque uns garantem 80%, outros dão bônus pela troca do seu carro para continuar na marca. Você acha que isso pode ser um fator, Léo, que também faz com que esses carros, a pessoa compre e retorne para a própria concessionária? Que, por sinal, eu acho, né, na minha visão como consumidor, eu acho que é uma sacada inteligente das empresas, porque por muitas vezes você comprava um carro e depois, para comprar de volta, ela não valorizava, ou seja, depreciava muito o seu carro, e vocês, né, de modo geral, né, o movimento que eu tenho percebido é de uma valorização para o cara continuar na marca, diferente do que muitas marcas faziam, né? Então, você acha que isso pode ser também um fator que não chega nos seminovos, Léo? Com certeza sim, com certeza sim. A Toyota tem aquele ciclo Toyota, a BYD também tem A isso? BYD também tem. Pois A é. recompra garantida, a gente Então, chama, como é né? que funciona, Ronaldo? Explica um pouquinho sobre a compra garantida pra gente, então. E também você pode, a primeira pergunta foi te perguntar se você acha que veio para ficar, né? Não, Então, é. primeiro, Então depois vamos na sequência. vamos na Falando sequência. sobre veio para ficar, eu não tenho dúvidas nenhuma disso, até porque eu vou falar de números aqui. A BYD fez investimento de mais de 6 bilhões aqui no Brasil e vai investir mais, tenho certeza disso, vai trazer novidades. Fábrica tem Vai- uma só, né? Que é em Camaçari. A Camaçari. fábrica de Camaçari, só para evidenciar dados, é a segunda maior fábrica da BYD no mundo. Ela só perde para a fábrica da China, que produz mais de 1 milhão de carros por ano. Aqui em Camaçari, a capacidade produtiva é de mais de 600 mil carros. Né? Então, assim, é um número bem expressivo e um investimento bem agressivo, né? E ela vai investir mais. Tem muita coisa boa por vir aí. Tem previsão de mais fábrica no Brasil? Ou... Essa informação é muito Confidencial. off. Eu não tenho essa informação Entendi. privilegiada. Mas por enquanto não, né? Mas eu acredito que em expansão, sim, a gente ouve falar isso o tempo todo, né? Na montadora, acho que não é segredo, ela deve expandir. Ela tem uma área lá de mais de 25 mil metros quadrados. Legal. Lá de Expandido área. na própria fábrica. É porque na antiga fábrica da Ford, né? Aham, Exatamente. Camaçari. E se precisar abrir, é um grupo que é muito capitalizado, a BYD, né? Ela é detetora de outras marcas, trabalha em outros segmentos também, ônibus elétricos, caminhões elétricos. Tem outras marcas como a Denza, que é uma marca de segmento de luxo, carros acima de 500 mil reais, com bastante tecnologia também. Então, assim, tem muita coisa boa aí já no mercado e tem muita coisa boa a vir ainda, né? Com certeza. Então, assim, fala, tem volta? Não vai voltar. Nenhuma marca sai do seu país, vai para outros mercados, investir o que está investindo para daqui 5, 6 anos voltar atrás. Não vai, isso, assim, no meu ponto de vista, claro, né? Eu não vejo isso como retorno, até porque quem dita isso é o mercado. E o mercado de seminovos hoje, a procura por elétricos e híbridos aumentou em torno de 46%. Então, não é especulação, um é sinal disso. realidade. É realidade. É realidade. A procura por carro zero, como a gente falou anteriormente aí, o volume é muito expressivo. Então, assim, e muita marca nova chegando. Então, assim, o mercado realmente está absorvendo isso bem. Então, é uma realidade que eu acho que daqui para frente é só crescer. Se nós tivéssemos que botar numa balança aqui agora, o que leva o cara a comprar um carro elétrico, para você está ligado à economia do combustível, que é o que pesa mais na decisão um dos fatores, ou você acha que a gente há de convir a tecnologia embarcada, né, Léo? Design vem com uma coisa mais arrojada. Se tivesse que botar na balança, o que para vocês pesa mais? Eu acrescentaria até algo mais também, porque tem aquela questão da consciência ambiental. Ambiental, né? sim. Porque a BYD é uma das marcas que preza muito isso, reduzir o número de poluentes, e querendo ou não, você pega o mercado chinês hoje. 80% da frota chinesa hoje já é elétrico, 100% elétrico. Né? Você vê que isso é realidade até na Fórmula 1. Ronaldo, esse ano até Ronaldo, só vou contar um adendo aqui, depois você vai continuar. Eu e o Léo, a gente está indo para a China agora. Vocês vão presenciar então a gente vai ter agora uma na prática. Nós até comentamos aqui de algumas concessionárias para ver os carros. Na prática, em loco. E assim, a gente quer ter essa experiência, porque com certeza deve ter muita coisa que vai chegar aqui ainda que a gente vai falar, há 2 anos nós vimos lá atrás. Mas prossiga, vamos lá falando. Eu quero ver o depoimento de vocês quando vocês retornarem de lá. Não, vai ter muito, vai ter um na prática lá na China, pode ter certeza. Legal, vamos fazer lá. Então, assim, o mercado, eu acho que é isso aí, é um pouco de tudo. É a questão da consciência ambiental, é a questão do custo-benefício do recurso. Se você fizer uma conta de custo de combustível hoje, até
por essa questão da elevação dos preços que teve agora, esses reajustes. Eu acredito que vai continuar subindo ainda o diesel e a gasolina, devido aos fatores externos aí, de guerra e outras coisas que influenciam, né? Então, assim, a tendência é muito forte do pessoal migrar realmente, porque se fizer uma conta do que eu gasto de combustível para o que eu tenho, é um fator muito relevante, pesa muito na decisão. Você tem essa conta, depois, Léo, você pode falar sobre o que você pensa se é estética e tal, mas já que você falou em custo, você tem uma média de um carro que roda 1.000 quilômetros no combustível e na energia, uma economia palpável? Você tem um custo aproximado de em torno de 20%. Se eu gasto 10 mil de combustível, vai gastar 2 mil. A gente tem fatos de clientes, relatos, né? E se o cara tiver energia solar em casa? Se tiver energia solar, então e hoje a gente tem uma abundância, a gente é favorável aqui no Brasil, porque a gente tem uma abundância de energias renováveis aí, eólica, solar, que é o que a gente tem mais hoje em evidência, né? Todo mundo tem na sua residência quase, na sua propriedade rural, na sua empresa. É uma realidade e é algo legal. Então isso aí aumenta mais ainda quando você tem... Você tem praticamente custo zero, né? Você vai carregar na sua casa um carro elétrico, você não vai gastar nada. Então, se eu gastaria R$30 uma recarga completa num Dolphin Mini para rodar 300 quilômetros, eu vou gastar zero, porque eu tenho energia solar em casa. Então, isso também pesa mas mesmo para quem não tem energia solar, ainda é um excelente negócio. E a sua opinião, Léo, sobre o que define nessa coisa do embarcado, ambiental, ou economia? O que você acha? Eu não acho que uma coisa ou outra define. Eu acho que é realmente essa junção, né? E é esse conjunto, entendeu? Porque a tecnologia embarcada desses carros é sensacional. Sensacional. Design dos carros, igual ontem eu peguei, terça-feira, peguei na troca um Tigo 8 Pro 2026 com 7 mil quilômetros rodados. Eu falei, cara, aí os meninos tiraram foto, eu falei, não, deixa esse carro aí fora que eu vou com ele pra casa. Cara, a tecnologia embarcada do carro é sensacional. Não desmerecendo outras marcas, mas você pega um Chevrolet, você pega um outro carro assim, cara, a tecnologia dos carros estão lá em cima. E essas outras marcas, que igual o Ronaldo falou, a BYD já é a terceira, né, do Brasil. Essas outras marcas, eu acho que elas eram parâmetros. Agora elas estão buscando o parâmetro de BYD, de GW, inverteu. Então eles estão buscando essa tecnologia que os caras têm, que o chinês tem. Além disso, você pega um carro elétrico hoje, carro zero, você vai rodar com ele 20 mil quilômetros para fazer a primeira revisão. Não vou falar valores aqui, mas tem no site da BYD, o custo é mínimo. Né? O custo é mínimo. No meu caso, são 5 anos de garantia grátis. Porque eu comprei há 2 anos, eu acreditei lá atrás, então hoje se você for olhar, o desgaste mesmo tá ali, né, em óleo, naquelas... a gente não tem essa manutenção. E também o combustível que às vezes que é ruim, você vai ter né? manutenção de suspensão de carro, a manutenção da bateria, que vez ou outra, igual o pessoal fala, não sei, pessoal, isso e aquilo, a bateria, como é que não é? Eu vou chegar lá também. Depois nós vamos chegar que eu quero... Eu vou perguntar para vocês, para mim... A gente já vai animando, né? Um dado legal sobre manutenção de falando, o custo de revisão realmente é muito barato, né? E outra coisa legal, o desgaste também é menor, porque, por exemplo, falar de pastilha de freio, você tem uma vida útil de uma pastilha de freio de um carro elétrico 2 ou 3 vezes mais do que um carro a combustão, porque quando eu tiro o pé do acelerador, ele já faz o sistema de regeneração, ele reduz a velocidade do carro. A única coisa que eu acho que gasta um pouco mais de pneu. Pneu é porque, como ele não mas não gasta um pouquinho mais? Depende muito da condução, mas gasta. Isso é um fato real. Por quê? Porque o torque dele é instantâneo. Eu não tenho que tracionar para jogar, sair do motor direto pro eixo. Então, o pé do motorista ali é sensível. O pé já tá lá dentro. Mas isso que é gostoso de... Só que é um carro que entrega uma sensação de potência muito maior do que a cavalaria informada lá. Mas, Ronaldo, no final ali, cara, esse desgaste do pneu relevante ao combustível é mínimo. Não dá nem para botar nessa conta isso daí não, entendeu? E os pneus que a gente entrega originais de fábrica, montadores, ele tem uma composição diferente que tem uma vida útil maior. Ele é um pouco mais, tem mais durabilidade. Mas, Ronaldo, também a desconvina, depende muito também do pé de quem anda, né, cara? Também todo mundo sabe, né? É igual o consumo da bateria, né? É igual um carro a combustão também. Se a gente dirigir os 3 aqui, vai ter 3 médias diferentes de consumo para o mesmo carro, na mesma performance de rodovia. E o carro elétrico não é diferente. Então, se eu tenho consciência de
da forma que eu conduzo, eu vou regenerar mais a bateria, eu vou ter mais quilometragem de bateria para rodar. Se eu não acelero tanto, saio arrancando de esquina em esquina, eu vou ter uma vida útil de pneu maior. Isso aí Então, tudo depende isso, se eu desvio dos buracos, eu tenho uma vida de suspensão melhor. Então, Sim. isso é Eu acho para que qualquer vale, modelo, né? eu acho que vale ressaltar isso daí, porque a gente bate muito aí em carro híbrido e carro elétrico, nessa questão, carro elétrico, vamos falar, né? Nessa questão de economia de combustível. Mas essa economia de manutenção também Fantástico. é muito relevante. A diferença né? é muito gritante. Mas a gente esquece isso daí quando vai colocar. Não, é só combustível, né? Só pensa em não combustível. tem, Mas né? se você juntar aí, Troca se de você óleo, fizer conta, pastilha. A diferença se fizer conta, realmente. E a nossa região, por se tratar de ser uma região agro, né? E a gente tem hoje né, a BYD tem, a Volta tem os carros, o TAN, acho que são os carros Shark, né? São os carros que são maiores. E nós temos aqui uma vocação muito grande para Ranger, para Hilux, para Amarok. Como que está a aceitação? Porque você imagina, né? Isso é... O cara fala, pô, meu carro é elétrico, por exemplo, vai entrar na água, na lama. E como que anda a percepção de vocês para essa categoria de carro na nossa região, referente a esse tipo de produto? Ainda é tímido ainda? O volume ainda não é tão expressivo quanto os principais concorrentes aí, Toyota, Ford, né? Mas as pessoas que estão usando o carro realmente estão vendo que é algo que não tem... Logo a gente vai ter um boom aí. Eu não posso falar muito porque são coisas que a gente... Vou falar o que eu vi na internet. Eu ouvi, né, falar na internet. Não é o Ronaldo tá falando, tá, gente? Que a BYD deve trazer um segmento de picapes aí logo, talvez pro ano que vem ou logo, não sei se é uma verdade, se é só fato de internet, mas eu já vi vários comentários a respeito de que vai ter essa linha de picapes. Então a gente imagina que logo nós vamos ter novidades aí de picapes aí híbridas, talvez até elétricas, mas falando de Shark, que é o nosso carro hoje que nós temos, que é elétrico, né? ela é um carro híbrido, né? Híbrido. Super híbrido, né? Então é um carro que qual a quilometragem dela? É uma bateria de 29, né? Então ela vai te dar uma autonomia aí de 120, 150 quilômetros boa no modo autonomia. elétrico, né? E o modo a combustão. Você sabendo usar os carros híbridos, você consegue ter um desempenho de performance muito bom, tanto em velocidade quanto em média de consumo, mesmo usando o motor a combustão. E é um carro assim, que 437 cavalos de potência, a tecnologia embarcada no carro é fantástica. A pegada de dirigir o carro é apaixonante. Você anda no carro, não dá vontade de sair. 4 tipos de condução para solos diferentes, para lama, para barro, para neve, para montanha. Ela aguenta o regaço, não? Aguenta o regaço. O carro é fantástico. É um tanque de guerra. E são quantos anos de garantia? Ele 5 também? São 6 anos de garantia o carro. Caramba. E 8 anos da bateria. Caramba. Posso antecipar da Pode, bateria? pela próxima pergunta. Vamos falar da antecipar. bateria, porque a pergunta que garante de 8 anos. Que todo mundo tem dúvida em relação a isso, é as principais perguntas, essa daí, e a questão de desvalorização. Então, desvalorização a gente já falou, falar da bateria. A BYD hoje, ela é produtora da própria bateria dela, a Blade, né? Então, ela produz a bateria. Então, ela é autossuficiente. E qual que é o legal de falar isso? Porque se ela produz, ela inova. Então, ela está sempre evoluindo na tecnologia, né? Então, isso é legal. E a confiabilidade da marca, até porque ela fornece a bateria para outras marcas. E as baterias são blindadas e elas são feitos módulos, né? São placas que formam essa bateria. Então, a bateria hoje, ela tem uma vida estimada, né? De em torno de 5.000 ciclos, a gente fala. Isso equivale ao quê? Em torno de 1.300.000 quilômetros rodados. Caramba. Aproximadamente. Só caminhoneiro para rodar isso. E assim, se falar em comparação um carro a combustão, então, quantas vezes você tem que fazer o motor de um carro para rodar 1.300.000 quilômetros? Só carreta que faz roda milhão. Então, assim, nós temos essa tecnologia já aqui presente, embarcada e usando. Então, é uma dúvida que todo mundo tem, que assim... Cara, e eu falo mais, o carro tem 8 anos de garantia, daqui 10, 15 anos você tem um carro elétrico, o que eu vou fazer se a bateria estragar? Porque é caro. Cara, hoje... Já existe mecânica, já existe São toda Paulo, uma nesses lugares estrutura que para existe trocar atendimento, célula, e daqui 2, 3 anos, como vai evoluir a tecnologia, eu não preciso trocar a bateria, eu troco só as placas que tiver, só a célula, exatamente, só troco a célula que tiver defeituosa daqui 10, 15 anos, e eu falo para você, o custo disso vai ser irrisório, porque hoje já não é tão absurdo você trocar uma placa, né, uma célula. Eu costumo comparar isso com airbag. Você também já no ramo de perfeito, seguro. isso aí. Há 10 anos atrás você batia um carro, era PT. Estourava airbag, era PT. Hoje uma bolsa de airbag é R$600. Cara, bateria, a mesma coisa. Eu vou chutar um número aqui. Vamos supor que hoje uma célula dessa custe R$3.000. É um valor caro para uma célula. Não é. Porque elas
você tem 8 anos de garantia. Então, daqui 8 anos, uma célula que custa R$3.000, quanto vai estar custando daqui 8 anos? Calculando custo de inflação, essa coisa. Então, você vai chegar na internet, vai comprar uma célula dessa, ou vai no autorizado da BID, que eu recomendo, compra uma célula, vai no seu mecânico, ou na própria oficina da BID, que também recomendo, faz a troca lá e o custo vai ser irrisório. Então, assim, é uma dúvida que todo mundo tem, mas, assim, não é um empecilho para a compra. Isso aí você pode desmistificar, porque as baterias são muito confiáveis, são blindadas. A tecnologia da BID, particularmente, ela tem um sistema de antiaquecimento das baterias para evitar que exista isso. Elas não têm o problema de explodir a bateria, se perfurar, vai pegar fogo. E esses casos, você falou em pegar fogo, alguns casos que pegam fogo. É como se um carro combustão também pega, né? Então, mas aí é o que eu falo. A gente tem que entender e analisar cada caso, né? Não dá para ser genérico de uma forma... Então, assim, eu vi muitos vídeos desses na internet, mas o cara puxa uma extensão lá do 5º andar, desce a extensão, pega o carregador, bota dentro do carro. A culpa não foi do carro, né? A culpa não foi do carro, né? A tecnologia não é para essa, né? A orientação não é essa. Você tem que ou usar lá o wallbox direto no carro, ou plugar o veículo direto na tomada, com aterramento, 110 ou 220, mas direto na tomada, na tomadinha de 20 amperes. Essa que você usa para airfry, micro-ondas, para secador de cabelo, que é mais grossinha, mas é uma tomada normal de casa. E aí o pessoal tem uma mania de inventar moda, né? Vamos dizer assim, o brasileiro quer inventar moda. A NASA tem que vir estudar, realmente. E aí acaba acontecendo alguns percalços aí, que não é um problema do veículo nem do carregador, é um problema do dono. Né? Mas a gente não dá para entrar no mérito disso, mas o que eu posso garantir é o seguinte, é confiável, pode acreditar nisso. Se você pesquisar, você vai entender o que eu estou falando. Então, as baterias não é um empecilho para você deixar de ter o carro elétrico. Você pode comprar e que você não vai ter dor de cabeça. Então, e aí, falando em manutenção, né, em bateria, e a gente começa a analisar agora, vamos falar uma macroeconomia, né? As oficinas, né, de revisão das empresas, elas sempre tiveram, muitas empresas trabalhavam com uma rentabilidade muito nas revisões, na oficina, na manutenção. A gente vai para o mercado também, a gente tem as empresas que vivem, né, das manutenções de motor, troca de óleo e tal. Como que vocês enxergam essas empresas, né? Se a gente acredita que essa evolução existe, o que vai acontecer com esse tipo de mercado? Jefinho, eu falo que em todo mercado a gente tem que se reinventar. E eu acho que nesse mercado já tem muita gente já reinventando. Eu trabalho com um mecânico lá de Vitória, que ele mexe em alguns carros de luxo para mim, que ele passou um período na Austrália e passou um período na China fazendo treinamento para poder trazer isso já para Vitória. Perfeito. A pessoa vai se adaptando. Então já é realidade. Quem sair na frente aí, tanto para venda quanto para oficina, é um diferencial. Entendeu? Você mesmo é um grande incentivador da gente estar sempre vendendo isso aí, buscando carro elétrico, essas coisas. E eu acredito, e já tem gente buscando também a questão da manutenção. Entendeu? Ronaldo deve falar um pouquinho melhor aí, que teve um período em Brasília lá também, já deve ser uma realidade de oficinas já existe credenciadas, para atender carros né? elétricos e híbridos já. Hoje você já tem, você chega lá, eles não atendem carro a combustão. Mas é o mercado que tem que ligar um sinal amarelo, você acredita? O cara que hoje está na linha da combustão ainda... Com certeza. Quando é a demanda de mercado, né? Olha quantos carros que tem na rua já disso daí. Então, se o cara for buscar e correr atrás, se adaptar, não que ele vai fechar a oficina dele, né? Que vai ter a troca de óleo, vai ter o motor ainda, mas eu acho que já tem ali, para ele abrir uma só disso, ou para ele abrir uma divisão dentro da oficina dele, dentro da mecânica dele, para atender esse público aí que já é realidade, né? Se especializar, a palavra realmente é essa, se especializar e se preparar para esse mercado que realmente a gente falou anteriormente, não tem volta. Porque como você o volume só vai aumentando. Como você veio, né, de várias, né, marcas que você trabalhou, né, passou por diversas concessionárias e a oficina, de modo geral, sempre tem receita. Então, até isso, a concorrência que não está adequada, mas vamos falar da Chevrolet, Volks, por exemplo, que ainda está com a metodologia de oficina de combustão. Então, eles vão ter que ter dois trabalhos. O primeiro, de tentar trazer o híbrido para cá e, inclusive, já entender que a retaguarda de carros a combustão vai ser diminuída. Então, são duas forças que tem que se repensar aos que não estão se adequando a essa nova tendência. Falando eu acredito também que isso, eu sempre falo, onde tem dor, tem oportunidade, né? E falar um pouquinho de eletroposto. Vocês acreditam, né? A gente falou da distância, né? Você comentou por que o cara prefere ir no carro a combustão.
Na nossa região, vou falar da região, né, do nosso norte do estado, se a gente conseguir, é uma oportunidade já alguém pensar nessa ideia do eletroposto, isso você acha que pode reforçar ainda mais a aquisição dos carros elétricos, se isso, assim, enfim, ser colocado? Eu acredito que sim, e é rentável, e é um negócio que vai crescer muito nos próximos A gente já tem anos posto de agora. gasolina aqui em Linhares, Aqui- Ouro Negro já tem Perfeito. essa recarga né? Tem algum outro atua posto nos ou não? duas- Existem outros postos. Aqui em Linhares, acho que tem. Aqui em Ouro Linhares, Negro eu já vi, Ouro Negro principal ali. A gente tem aqui sentido norte, sentido sul da Bahia, né? Tem vários Outros postos, postos, não né? vou falar nome, mas Não, tem sim. vários que tem hoje a BID, por exemplo, disponíveis no aplicativo dela, você consegue localizar os pontos de reposto. Tem restaurante que tem, então tem supermercado que tem. E ele coloca lá, né? A Volvo tem isso também. Ele Exatamente. coloca lá Ele te recarga mostra a rápida, recarga média exatamente. e É porque recarga são lenta, vários né? tipos de carregadores, né? Então, o posto Ouro Negro aqui, já que a gente citou o mano do Marcelo lá, Então, gente nosso boa. amigo, acho que Amigo, não que tem isso, problema sem nenhum problema, não. comentar. Zero. Ele tem lá, é Gente da velha pioneiro, verdade, é pioneiro nisso, é um cara visionário, então tá sempre pensando à frente, e ele já tem lá. Aqui em Teixeira tem um eletroposto só para carros elétricos já, Bacana. funcionando. Então, eu quero ir para Porto Seguro com o meu carro elétrico, com o meu Dolph Mini, 300 km. Você vai já para tem ali em onde- Teixeira, toma um cafezinho, com meia horinha seu carro está 100% carregado, você segue viagem Segue com a viagem bateria tranquilo. 100% Sim. tranquilo. Vamos falar de outra coisa que incomoda, não, que está no bolso da gente, que é o seguro dos carros. Seguro dos carros elétricos, né? No início, quando eu adquiri o meu, eu fiquei um pouco assustado, mas depois que assustado não, assim, eu não sabia, né? Antes de quem faz conta antes de comprar um carro, ele avalia o valor do seguro, né? Porque Claro, eu acho que é prudente fazer isso aí. Então, quando eu fiz o seguro, eu achei assim, poxa, eu achei legal, R$3.000, um Dolphin, né? Um carro de 150 mil, nada demais. Hoje, como é que caminha, né, Léo? Você que tem uma experiência vasta, né, dessas questões de seguro né, nos carros convencionais, também nos elétricos, Ronaldo. Como é que está isso hoje, proporcional ao percentual sobre o valor? Tem sido mais caro, tem sido mais barato? Ou já começou a se ajeitar esses custos do seguro? Hoje eu vou falar como corretor SUSEP, eu sou corretor habilitado pela SUSEP. Oh, Não sei se eu comentei sim. aí, desde 2016 eu sou habilitado. Vou falar de BID hoje. Hoje você pega um Song Pro hoje, a gente tem o valor de seguro fixo. Uma parceria da BID com a Porto Seguro, você vai pagar num carro de 200 mil hoje, um seguro de... Falar em valores hoje, né? Hoje a gente está falando, isso pode mudar, o pessoal vai assistir o podcast daqui a algum tempo, esses valores flutuam. Então, eu não gosto muito de falar de valores, porque como é algo que vai ficar aí, então... Mas assim, uma estimativa hoje, um seguro de um carro de 200 mil, R$4.000. Então, é bem Médio, né? interessante aí, nada fora de um carro a combustão ou um outro modelo qualquer. E assim, o seguro eu sempre falo, depende muito do perfil da pessoa que está fazendo, porque tudo influencia, né? Tudo influencia. O seu uso no dia a dia, se tem garagem, se trabalha, quilometragem rodada, se teve sinistro, se tem bônus, então... Isso pesa muito também na análise da própria seguradora para fazer perfil. Não que o carro não influencie, mas é o menor influenciador em relação ao preço, é o carro, eu imagino. E as seguradoras também já se adaptaram a isso. Já se adaptaram a isso daí, né? Eu também trabalhei na Porto Seguro Seguradora, não tem tanta experiência igual o Ronaldo no seguro, mas também vivi isso daí. E como a gente vem falando, já é realidade. E as seguradoras já estão dentro disso daí, já precificando de uma forma correta, né? Então não é, não, vou partir de um carro a combustão para o carro elétrico, o seguro vai subir muito. Não, a precificação hoje já está centralizada ali, já não é uma coisa assustadora, absurda e que ninguém faz, entendeu? Entendi. Já é realidade. Isso um outro ponto que pesa muito também, né, que na época o cara fala, pô, o carro é importado, né, e é peça. Né? E a gente sempre teve, talvez no início, né, eu já tinha visto alguns questionamentos, mas até tive batendo um papo ontem com um amigo meu que ele é especialista em como que eu posso reduzir, como que eu posso traduzir? Ele é o advogado das concessionárias, né? Ele que faz os sinistros, né, que faz as defesas do Jefferson. As marcas, né, como BID, GWM, que a sinistralidade é muito pequena porque tem sido abastecida por peça. Isso é verdade? No início talvez foi um pouco mais longo. E isso já está assim, normal? Como é que está? Hoje a BID com a fábrica em Camaçari, a gente tem um centro de distribuição aqui em Cariacica, né? Então o estado do Espírito Santo em si já tem um certo privilégio, porque
chegam os navios aqui no Porto de Vitória, então descarregam ali e tem um centro de distribuição de peças e de veículos aqui Ah, no de peças estado. também? De Eu sei que peças também. eles vêm, desembarcam Então, todos aqui, né? então E a distribuem gente para o Brasil. tem esse privilégio aqui. Mas essas Mas peças que distribuem aqui, ela distribui pro vem, Brasil mas todo. ela vem da China Vem ou da vem China também. vem da China? Entendi. e a gente também Legal. tem em Camaçari a fábrica, então tem um centro de peças muito grande lá, mas é o que o próprio presidente da BYD fala. Em cada concessionária que nós temos, e hoje a gente tem uma rede de concessionárias muito grandes no Brasil, principalmente, falando de BYD, né? Nível Porque Brasil, né? a nível Brasil, porque as outras marcas eu não me aprofundei no assunto. Mas assim, tem peça à disposição. Você vai ter um tempo médio estimado aí, se não tiver na concessionária, em torno de 15 dias para você pedir direto de fábrica, né? Isso é uma realidade hoje. E é uma segurança também, A né? Para o segurança cliente pro que cliente. Então, compra. assim, dificilmente, vou falar do nosso grupo, por exemplo. Se eu preciso de uma peça e eu não tenho no meu estoque de Linhares, eu peço de Vitória, eu peço de Vila Velha, eu peço da Serra, eu peço de Cachoeiro, eu peço de... Entendeu? Então, isso Aí- facilita muito. Aí vem lá logo quando a gente começou o podcast de falar em segurança em comprar o seminovo, né? Então, o que eu falei, duas marcas consolidadas, que a gente já tem a realidade lá do seminovo, BYD, GWM, que a gente tem isso daí, que tem a entrega, que tem a peça, porque já tem a fábrica no Brasil, entendeu? Então, isso faz muita diferença para o mercado dos seminovos, né? Para aceitação. Não que as outras não tenham aceitação, mas a aceitação é muito maior dessas duas marcas em específico para a gente em seminovos, né? Certo. E falando de perfil de consumidor, qual é o perfil do cara hoje que procura um carro elétrico? Perfil do cara. Faixa etária, renda. Como é que tá hoje? Tá flutuante ou tá nichado? Não tem um nicho ainda. Eu tenho do pai que quer comprar para filha, eu tenho do empresário, eu tenho do profissional liberal, advogado e vários outros. Eu tenho do cara que usa o carro para trabalho, Uber, 99, várias outras plataformas de transporte. Então, assim, a gente atende todos os segmentos. É o segundo carro da família, é o primeiro Sim. carro, é autoescola. O pessoal tem aderido muito à autoescola A agora. escola tá por causa complicado dessa- agora, né? Não, mas tá complicado, né? Mas a gente acredita. Se já tinha motorista ruim, imagina fazer. Então, e agora tá liberado a prova com carro automático. Então o pessoal tá vindo também. Pô, eu acho nesse super legal. justo, eu acho segmento, super né? justo, porque, cara, se você quer andar no carro automático, você não vai andar no carro manual. Exatamente. Bacana. Então, assim, a gente tem esse mercado igual também óculos. que está entrando agora. Tem um mercado de frutista, empresas que compram para disponibilizar o veículo lá para o seu colaborador. Localiza fez uma compra grande agora que mexeu Localiza no mercado, comprou né? 10 mil mil unidades casas, e mexeu no então, mercado sim. essa compra da Localiza aí. Então, assim, é um nicho que não está definido ainda. Então, atende todos os parâmetros aí de consumidores que... Para a realidade do seminovo, eu compro bastante carro no Rio, eu tenho um fluxo bom ali, e eu compro de concessionária da BYD lá. A gente vê a qualidade dos carros que entram na troca, a qualidade do carro seminovo que a gente absorve. Então, o cara que compra um BYD, ele tá deixando o seminovo dele ali que tem uma qualidade maior do que em outras marcas, entendeu? Entendi. Então, eu vejo de fora do seminovo que existe um nicho, tipo assim, um cara mais entendido, um cara que cuida mais do carro, o cara que gosta de um carro melhor, entendeu? Então, entram trocas. Isso aí você pode poder falar que as trocas são trocas boas, entendeu? Entendi. Não é um carro muito rodado, não é um carro muito surrado, não é um carro muito Você acha trabalho. que é do cara que faz mais conta? Eu acho que é de um cara mais entendido, entendeu? De um cara que geralmente já chega sabendo ali do carro, ele já tem estudado o carro, porque muitas vezes quando a gente vende um carro de alto padrão, assim, vou vender uma X1, vou vender um carro mais próximo ao zero, igual essa X40 que eu vendi em 2026 com 3 mil km rodados, 100% elétrico. O cliente já sabia 100% do carro, sabia 110% do carro. Às vezes nem a gente sabe tanto porque o cara pesquisou, o cara estudou o carro inteiro. Então eu acho que é um cara mais entendido. Deixa eu perguntar, levando pra o nossa que realidade, levou o cara a entendeu? vender esse carro com 3 mil quilômetros, na sua opinião? Com 3 mil quilômetros, o carro já tinha um ano rodado e aí ele já quis comprar o mais novo. Era 25, 26, né? Então ele já quis comprar o 26, 27, não sei nem se já tem. Já tem o 26, 27, a gente em 2026. Não, o cara já então, quer trocar a roda tem pouco. gente, tem gente que gosta, que gosta de trocar e essa de pergunta vem sempre. Mas por que o cara trocou? Ele quis trocar, não teve colisão, não teve nada, ele já quis um mais novo, que já era um ano de uso, ele já não tem jeito. E dentro da BYD, qual foi o modelo assim que mais surpreendeu
surpreendeu o mercado hoje? Foi o Mini mesmo, do Dolphin O Mini? Mini é o carro-chefe, O né? mês passado, em março, foi o carro mais vendido do Brasil, né? Esse ano ele já é o carro elétrico mais vendido do Brasil, o volume assim. Mas o mês passado, mês em março, foi passado o carro do Brasil mais vendido. Acho mais que 6 mil unidades, se eu não me engano. Todos os segmentos. De todos os segmentos, foi o carro mais Tá. vendido do Brasil. 6 mil unidades, se eu não me engano, 6.200 unidades. Isso Eu, aí, eu mais de li 6 as mil unidades. Você acha que o que levou? Foi com a compra mais específica da Localiza, como o Léo a tinha Localiza disse? não comprou esse modelo. Não. Foi o Song. Ah, né? não Foi o comprou som. o Mini? Eu acredito que não. A informação que eu tenho é do Song, mas é varejo mesmo. Eu falo. Mas o frutista também compra muito esse carro, né? Compra O que mais também, compra é esse carro, né? Mas É o que eu pessoa falei com alguns física amigos, também é. compram muito, muito. É assim, é o que eu falo, não tem um nicho específico. É muito diversificado as compras desse veículo. Hoje aqui em Linhares você vê o Mini com com logo de várias empresas, né? Tem construtora que tem, eu já vi alguns. Exatamente. Então, como é um carro é o mais em conta, né? É o de entrada ali hoje é o de para. entrada. É o de entrada. Eu acho que por isso que ele é mais vendido. E tem uma aceitação melhor de mercado, né? E entrega muita coisa num carro. Por Uhum. ser um carro de entrada, um carro vem com câmera 360, um carro câmbio automático, banco de couro, completo de tudo, 6 airbags. É um carro que realmente quando você É um carro olha, fácil, né? Um carro fácil para esposa, é um carro fácil para poder o locomover ali na espaço interno cidade. do carro é muito bacana, a autonomia é muito boa. Então, assim, é muita coisa agregada num produto só que influencia nesse volume de vendas, né? E nesses atendimentos que você faz, vou perguntar para os dois, você teve algum caso assim inusitado que te marcou? Não precisa falar o nome não, tá? Assim, desses atendimentos, tanto para compra, para troca, o cara chegou lá assim que te marcou nessas aquisições de carro, né, numa procura com você para um carro elétrico, algo que, pô, foi marcante esse atendimento? Não vou dizer assim que foi tão marcante, mas eu achei interessante assim a forma que foi conduzida a coisa. O cliente chegou lá para comprar um carro para a filha. E por coincidência ele é vizinho nosso ali de bairro, então ele passa todo de frente da loja. Comprou o carro para a filha. E a gente tem um bom relacionamento e comprou esse Dolphin Mini para ela. Só que a menina que ganhou o carro não usa o carro, só ele que usava. Ele não saía de dentro do carro. Comprou pra ele, né? Aí, passou-se alguns dias, ele foi na loja e me comprou um carro híbrido para a esposa, porque estava gastando muita gasolina e tal. Foi lá e comprou um carro híbrido para a esposa. Aconteceu a mesma situação, a esposa não usava o carro, ele usava. Resumindo, ele foi lá e comprou um carro para ele também. Então a família toda veio, tem a marca. BID hoje, Maga, e falou, não consigo, eu me apaixonei nos carros, pela questão da autonomia, pelo consumo, pelo conforto, é um conjunto de tudo, a tecnologia bacana, e ele acabou, então assim, para mim foi interessante a situação que foi, porque realmente ele era o que mais usava o carro e assim, é um garoto propaganda nosso hoje, ele divulga a marca, ele veste a camisa mesmo, ele gosta. Faz a diferença, então, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. É um caso que eu gosto de citar. Se vocês tivesse que imaginar que em 2030 se tivesse numa pizza, como que vocês acham que vai ficar esse mercado entre carros? Eu vou botar assim, nas 3 pizzas ali, 100% elétrico, híbrido e combustão. Vai mudar muito, né? Eu costumo falar... A sua intuição, Léo. Não em pizza aí, mas eu costumo falar que a tecnologia hoje dos carros está tão grande. Nós estamos em 26. Eu falo, cara, imagina daqui 10 anos. Eu falo, rapaz, chega a dar medo, de tão medo, assim, um medo bom, né? Eu botei 2030, falo, mas bota 10, 2030, não tem problema não. Mas bota 10. Cara, a tecnologia dos carros hoje está sensacional. Você fala com o carro abre o teto, o carro isso, o carro aquilo. Hoje, imagina daqui a 10 anos, quando meu filho começar a dirigir. Ô, Léo, eu fiz um teste, eu liguei o carro da Espanha. Exatamente. Para testar e funcionou pelo celular aqui no Brasil. Pensa, e daqui 10 anos, o que vai ter diferente? Que já é muito diferente. Só uma curiosidade, pô, às vezes eu tô no escritório, deixa eu adicionar o ar-condicionado por uns 10 minutos antes para poder chegar lá, o carro já tá fresquinho. Mas fala o tamanho da pizza aí, fala aí. Então, eu vou falar algo que talvez possa contribuir aí, não vou chutar não, mas a BID até 2030 ela tem a pretensão de ser líder de vendas no Brasil, em market share. Então, assim, daí já dá para você imaginar o que está vindo. E o nosso segmento é elétrico e híbrido. Tá em terceiro, já não é muito difícil. Mas eu te digo, hoje, né? a cada 10 carros, você acha que quantos vão ser combustão que vão vender? Olha só, eu não estou falando, porque fique claro, o que existe, o que vai ser emplacado, né? A cada 10 carros, quantos vão ser 100% elétricos, quantos vão ser híbridos e quantos vão ser combustão?
É difícil Não, porque na realidade né? eu quero que a gente fale aqui agora, porque daqui Daqui a 4 anos você vai ver de novo esse podcast. Nós né? vamos voltar no podcast e a gente vai falar assim, Jefinho, você lembra que a gente... Eu acertei. Então vou chutar. Fala pra mim, que eu você. tenho coragem, vou chutar. É mais de 50% aí para híbridos e elétricos. Eu fico com medo de chutar, mas eu não discordo, não. Eu fico com medo de chutar, mas não discordo. Por quê? Igual hoje, a BYD é elétrico e híbrido. Mas as outras marcas também tradicionais, também. elas já estão se adaptando. Então, é por isso mas que eu tô Uma falando Chevrolet isso. da vida. Chevrolet da vida já tem o 100% elétrico. Então a Fiat tem vários híbridos, já tem própria Pulse, já tem Toyota Fastback. também. A Toyota já tem Corolla, já tem Corolla Cross. Então, hoje já é uma fatia muito grande, sem contar aí com essas marcas que só tem elétrico e só tem o híbrido. Então, é daí para mais. E você acha que desses É 50%, mais. então, Ronaldo, quantos que vão ser 100% elétricos e quantos que vão ser híbridos? Eu acho que o elétrico vai superar os híbridos. Você acha? Devido às tecnologias chegando aí, esse Aumentando rápido, e aumentando o tempo de mais a quilometragem. distância. Exatamente. É aquilo, eu acho que a mudança eu acho que ela não é brusca do combustão pro elétrico. Eu acho que o cara da combustão vai migrar pro híbrido para depois ele migrar pro elétrico. Eu acho que ele não vai dar essa porrada, entendeu? Entendi. Igual esse exemplo do rapaz que você falou lá, ele comprou primeiro para filho, ele foi subindo de escadinha. Então o cara que já tinha um Corolla Cross combustão, ele já tá no Corolla Cross híbrido. O cara que já tinha um Corolla a combustão já tá no Corolla Cross híbrido. Para depois vamos ver se vem um Corolla elétrico. Porque, cara, existe também Então- um cenário que me passou aqui num site aqui, assim, eu acho que existe uma grande chance de aumentar muito o carro elétrico por conta dos eletropostos, por conta do aumento de autonomia. Existe um outro ponto, você já parou e pensou que se você quiser, você pode alugar um carro? Se você achar que você vai para um lugar longe, você também Claro, pode também alugar? tem outras opções, Porque o cara fala assim, poxa, eu vou economizar, mas se eu viajo uma vez, então eu prefiro correr o risco de... E a gente tem É igual o vários cara quando exemplos precisa de um disso carro na de 7 loja. lugares. Foi? O cara Eu tenho aluga. vários exemplos disso. O cliente tem um carro 100% elétrico, vai fazer uma viagem mais longa, eu vou para São Paulo, 1.200, 1.500 quilômetros. Ele aluga um carro e vai num carro híbrido. E Não até deixa de ser um híbrido, mas ele... Aluga o híbrido, né? E até em aluguel, né? Você pode colocar aí, Localiza, que é uma das maiores da América Latina e tudo. Comprou 10 mil carros híbrido e elétrico. Então é uma aposta também pro aluguel, né? Que a gente Também falou pro aluguel. de sair do nosso pro aluguel. Cara, então... Para o consumidor ter essa opção de conseguir alugar, eu vou para Linhares a trabalho, vou rodar só dentro da cidade, eu vou lugares próximos aqui, alugar um carro elétrico sem ter que gastar combustível. Também. E aí, É uma preocupação a menos. E tempo que você perde também, você não precisa parar no posto. Aí a gente já se apega olhando lá na frente, na visão de Localiza. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja. Eu tenho interesse de ter um carro híbrido e um carro elétrico, mas eu não quero ir lá comprar. Eu vou alugar por uma semana para eu poder testar, para eu poder O nosso ter grupo, experiência. ter a experiência, o sabor ali. E aí, vale a pena? Aluguei por uma semana, não, eu quero isso aí. Vou lá no o Ronaldo, nosso vou comprar o grupo tem carro. hoje a própria Go Drive, que é justamente isso, o cliente testar o veículo, faz uma assinatura de um veículo por um ano, né? Mas é assinatura. Aí você já E aí você usa ele, testa, entende, não Mas aí gostei, você imagina, serve, você ir lá no eu Localiza posso- uma semana É, e também já é uma opção experiência mais rápida, né? rápida, De você, né? eu não Também. quero tomar decisão, mas tô em cima do muro. Exatamente. Eu vou ali no Localiza, vou alugar por uma semana, eu falo, não, é isso mesmo que eu quero. Também. Ah, não é isso que eu quero. Perfeito. Agora, claro que nem tudo são rosas, né? E o que você, Léo e Ronaldo, acha que precisa melhorar nos carros elétricos que vêm? Porque deve ter alguma coisa que deixa a desejar. O que você acha no seu ponto de vista? Eu vou falar da minha percepção. Eu acho que os primeiros pontos de melhoria é a questão da autonomia, que a gente precisa de carros com mais autonomia. Até o exemplo que a gente deu da China, 80% da frota elétrica. Por quê? Porque tem autonomia e lá tem uma infraestrutura de postos de recarga, a velocidade da recarga. Então, acho que isso também é uma tendência do nosso mercado aí evoluir em pouco tempo, né? Então, acho que a maior deficiência realmente seria essa, uma autonomia maior e mais postos de recarga e com essa capacidade de recargas rápidas, ultra rápidas, né? Eu acho que são os dois pontos principais. Eu também, eu concordo. Tanto é que no início eu falei essa questão de vitória ali e voltar. Eu acho que o carro 100% elétrico, principalmente quando ele tiver 1.000 km de autonomia ali, eu acho que deslancha e não tem o porquê. 1.000 km de autonomia você roda muito, você tem segurança de ir e voltar para Vitória, você tem uma segurança de ir daqui na Bahia, de ir daqui no Rio. Eu acho que quando chegar nisso daí de 1.000 km, todos eles têm 1.000 km de autonomia ali, eu acho que não tem o porquê o cara não comprar. Não tem o porquê o cara não economizar, não tem o porquê ele economizar com a manutenção. E assim, entendeu? Eu acho para que nós, né, o conforto do carro elétrico é uma coisa muito absurda.
Você não tem ruído, você não tem barulho. Olha, Aí você bota essa recarga rápida vibração. também, 5 minutos, uma recarga rápida. Então, Se você parar, não, beleza, vamos daqui na Bahia, igual você falou, tem lá em Não dá Teixeira. tempo Não. pra você comer um salgado. Pra tem lá mim, em tomar um Teixeira, café. tem lá em Teixeira, porque eu sou agoniado. Aham. Eu já não gosto de parar no posto de gasolina pra abastecer, ainda mais vou ficar meia hora. Você fala, não, lá em Teixeira tem. Mas imagina, você parou lá em Teixeira pra ir pra Porto Seguro, pra Arraial, você parou lá e com 5 minutos tá recarregado. Então, Isso. para mim tá muito mais ligado a essa velocidade de abastecer do que a bateria. Claro que o investimento é muito alto Mas vai chegar. Não, vai chegar. Nós já temos vai lá, chegar, eu já vi rápido, alguns vai vídeos chegar. já, a gente vai ter experiência Lá na de ver China agora. que A gente vai isso ver, daí, mas assim, é tolerável 10 minutos para o cara abastecer um carro com assim certeza, perigoso. Eu com acho que certeza. se o cara tiver, né, nessa velocidade, acho que atende. Bem, por hora eram essas perguntas, mais de uma hora de programa e bate-papo. No programa não, descontraído aqui. Queria deixar aqui as considerações finais para vocês aí. Se teve algo que eu não falei que fora relevante, eu queria que vocês deixassem. As considerações finais são de vocês. É só convidar as pessoas que ainda tiverem dúvida e quiserem conhecer melhor o produto, que vá até a nossa loja, né? BID aqui. No estado, Linhares, onde tiver, né? Onde tiver, qualquer loja vai ser muito bem-vindo, né? A gente vai tirar suas dúvidas, vai apresentar. Fica o convite para fazer os test drives nos carros, para conhecer, para entender tudo isso que a gente está falando aqui, né? De conforto e segurança, conhecer os designs dos carros, realmente criar uma opinião sobre o produto, né? Acho que é importante conhecer isso na prática. Então fica o convite, eu me coloco à disposição aqui em Linhares, mas temos lojas no estado todo e outros estados também, caso precisem. Agradecer a oportunidade de estar aqui, duas lendas aqui. Oh, que isso. Obrigado Eu estou pela aprendendo. oportunidade de estar junto aqui, aprendendo Bacana. com vocês. Né? Só agradecer mesmo e que venham as mais informações aí da China logo, logo. Ah, isso em aí, breve vai ter semana que vem. um pó de China. Show, eu quero ver isso aí. É muito isso aí, demais. o zero é lá, mas o seminovo é aqui. Você quer comprar um carro híbrido elétrico seminovo, bora, corre pra cá. É isso aí. Que na Zap tem negócio. Tem negócio, Ronaldo, parabéns aí, obrigado. meu irmão. Eu Deus que abençoe agradeço. os negócios e as vendas lá. Jefim, parabéns por poder incentivar essa evolução aí do nosso mercado, tá tendo sempre inovando, sempre tendo essas ideias e estimulando aí o mercado, que eu tenho certeza que com esse bate-papo aqui, com esse podcast, muita gente vai tirar dúvida, vai ser estimulada a comprar e é aquilo, tem natureza também, Claro, tem energia meio ambiente. renovável, não é só Economia. é isso aí. Isso aí. É isso Dá aí, pra dar- agradecer e é isso aí. Aí é bom vamos que pra próxima, economia que vamos dá pra frente. gastar mais com viagem, com a Elite Trip. isso Não aí, pode deixar de perfeito. falar, né? Isso aí, bacana. Léo, eu sou grato, né? Eu sempre falo que sou o fenômeno das vendas aqui. Ele não tem uma revenda, ele tem um concessionário de seminovos. Eu sempre falo isso com ele. Ronaldo, é difícil falar de você porque a gente se conhece há muito tempo, né? Da nossa história de mais de 30 anos de amizade, dá até mais um pouquinho, né? No Conceição, naquela rua que a gente morava no Paraná. E as recordações, os momentos que a gente sempre teve foram muito bons, né? Coisas boas. E um monte de maçonaria, um bom tempo aí, frequentamos juntos. Legal. E isso aí, na realidade, é trazer esse conteúdo e em breve mais assuntos de carro, atualizando pela Zap China Zap Partiu. e pôde na prática É isso Zap. aí. Então, enfim, a gente vai ter mais oportunidade de falar um pouquinho. Pessoal, segue lá na Prática Podcast, não tem conversa fiada, não tem lero-lero. Ó, carro elétrico, é com esses caras aqui. Valeu, um abraço.